O governo do Irã confirmou a morte do presidente Ebrahim Raisi, de 63 anos, na queda de um helicóptero. Para analisar esse assunto, quem chega aqui no Mundo Record News é o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e estratégia internacional. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Record News. É sempre muito bom para a gente contar com a sua análise. Ontem, inclusive, quando houve o acidente, a gente já anunciava que o pior poderia ter acontecido pelo andamento, mas realmente isso aconteceu. O que deve acontecer a partir de agora no Irã? Bom dia, Kelly, bom dia aos espectadores. Bem, nós temos um processo sucessório já estabelecido na Constituição iraniana, no artigo 131, né? Vai ser formada uma comissão, né, constituída pelo vice-presidente, pelo presidente do Poder Judiciário, né? E essa comissão vai ao Khamenei, né? E lá o Khamenei dá a sua aprovação ou não. A partir daí, tem 50 dias para você realizar novas eleições. Lembro que o vice-presidente, diferente daqui do Brasil, ele não concorre às eleições, ele é nomeado. No caso, ele é o homem de confiança do Khamenei lá no governo. Essa é que é a grande diferença, né? Cabral, só para a gente também entender, o Ebrahim Raisi não era o nome mais forte do governo do Irã, e sim o Ali Khamenei, certo? Agora, isso é importante para a gente até ter uma dimensão de que tipo de mudança poderia ter na prática realmente, porque, por exemplo, é uma situação diferente em relação a Vladimir Putin na Rússia, né? Teria uma outra linha de poder. Na verdade, o Ebrahim Raisi, ele é um ultraconservador, né? Ele, inclusive, estava sendo especulado para, provavelmente, né, suceder, né, entrar na luta para a sucessão do Khamenei, mas nós temos que ver que ele era extremamente radical, né? E ele muito ligado ao judiciário e à repressão interna aos grupos dissidentes iranianos, principalmente as mulheres. Teve o caso da Mahsa Amini, teve outros casos. Com relação à política externa, ali quem mandava mesmo era o Hussein Amir Abdollahian, porque ele conseguiu vários feitos, né, com a aprovação, claro, do Raisi, mas levou o Irã, a comunidade eurasiática, a se entrar nos BRICS, a se associar à Organização de Cooperação de Xangai. Então, essa aliança que eles fizeram com a Rússia possibilitou a eles um novo patamar de relacionamento. Tanto assim que o país saiu da recessão ano passado, cresceu 3,8%, né, teve uma melhora da condição econômica, e isso deu uma aliviada nos protestos, ainda que há muita insatisfação. O desemprego é quase 10%, uma inflação de mais de 40%. Então, internamente, o governo dele não é um governo bem sucedido. Externamente, ele conseguiu se voltar para, né, a Rússia, e a partir da Rússia a expectativa eram bem melhores esse ano, talvez que a inflação caísse aí bastante, com a produção do petróleo aumentando, talvez ele tinha perspectivas melhores. Mas isso não quer dizer que a repressão interna iria diminuir, muito pelo contrário, ela estava se intensificando. Posso só lembrar um caso, né, o famoso Comitê da Morte, né, de 98, que matou em torno de 5 mil pessoas, as manifestações das mulheres, né, em 22, onde morreram só lá na repressão aos protestos, mais de 500 pessoas, sendo que 9 homens depois foram executados. E, por exemplo, agora, neste momento que a gente está conversando aqui, lembrando que o fuso horário lá são 6 horas à frente, ontem a polícia já começou a reprimir elementos da em Teherã, em Isfahan, em Tabriz e outras cidades, que estavam comemorando a morte dele. Então já começou uma repressão em cima dos dissidentes e daqueles que estavam descontentes com o regime. Ele é visto dentro do Irã como um açougueiro, né? Vamos colocar assim, né? Uma expressão mais ocidentalizada. Seria um elemento que é ponto mais da violação de direitos humanos,
principalmente os direitos das mulheres. Já que você citou o Hussein Amir Abdullahian, ele é o ministro de Relações Exteriores do Irã, ele também morreu nesse acidente, né? Desculpa, essa aí será uma perda mais sentida, né? Por quê? Porque ele conseguiu se rearticular com os vizinhos, né? Usou muito bem os chineses e os russos para retomar relações. Esse sim vai fazer uma falta danada, porque ele conseguiu retomar relações com a Arábia Saudita, com o Egito, né? Que é muito importante para o Irã, conseguiu de novo ter uma voz mais ativa na OPEP, ele conseguiu esses tratados, né, entrar na Organização de Cooperação de Xangai, mas principalmente da Comunidade Econômica Euroasiática e no BRICS, né, que são as grandes virtudes dele. Todos dois, tanto Raisi como o Amir Abdullahian, eles são grandes inimigos de Israel. Então, a possibilidade de acordos com os Estados Unidos, tendo em vista que esse presidente, agora que está entrando, o Mokaber, ele é conservador, ele não é tão radical, mas ele é muito ligado ao Khamenei. Eu lembro que tanto Raisi quanto o Amir Abdullahian, eles foram os responsáveis por rifar a tentativa de acordo com a União Europeia para a retomada do acordo nuclear e foram os principais apoiadores, né, das ações, né, contra Israel lá, né, em 7 de outubro. Foram eles que apoiaram, né, o Irã nas ações do Hamas contra Israel. E aí deu no que deu, né? A gente viu o ataque, né, e a morte, né, do brigadeiro lá em Damasco, etc. Então, todas essas... Pode ser que a situação melhore, né? Pode ser, apenas é uma possibilidade. Por quê? Porque esse gabinete é todo formado por conservadores e ultraconservadores, né? O Hurani, ele está praticamente, que era o moderado líder, o maior líder moderado do país, ele foi colocado no ostracismo, os moderados estão sendo reprimidos e qualquer manifestação popular não é só a polícia dos costumes contra as mulheres, mas a polícia, de maneira geral, reprime violentamente, prende e comete atrocidades contra as pessoas. O interessante, né, e chega a ser contraditório, que o Raisi, ele promoveu uma série de mudanças no Código Penal para diminuir as penas por morte. Mas, às vezes, acontece como aconteceu com a Amini. Sim. Que ela foi vítima de violências na prisão e morreu em virtude dos maus tratos e das surras que ela tomava, né? Sim, com certeza. É isso. Agora, Cabral, com relação às buscas, né? Mais de 12 horas, cerca de 12 horas de buscas até encontrar realmente o helicóptero, eu acho que tudo está sendo tratado até o momento, pelo menos até agora, pela própria imprensa iraniana, como um acidente mesmo, né? Isso aí, daqui nas redes sociais, olha, Kelly, a coisa aí é isso aí é coisa do Mossad, que pegou 2 coelhos com uma cajadada só, isso é coisa dos Estados Unidos, que interferiram eletronicamente no helicóptero. Então, tem muita teoria da conspiração, vamos dizer assim, nas redes sociais. Mas, a princípio, até mesmo o Irã trata como um acidente. Isso eu comentei até ontem. As condições atmosféricas não eram favoráveis. Normalmente, esses acidentes são por decisões equivocadas tomadas pela autoridade. Né? Olha, nós temos um alerta laranja aqui, as condições climáticas estão ruins, vamos passar por uma área de montanha e vamos voar um pouco mais alto, mas isso não quer dizer que não vamos correr perigo. A autoridade vai lá, força, não, quero sair daqui, quero ir embora, e às vezes acidentes acontecem. Né? Deve ter havido alguma pane pelos destroços. Dá para ver que o piloto tentou fazer uma queda controlada, mas uma queda controlada mesmo assim machuca muito, os traumas são violentos, a gente foi acompanhando, né? Depois de 2 horas, eu falei, depois de 2 horas
região inóspita, difícil de achar. Se eles se machucaram muito, a probabilidade de encontrar alguém vivo vai diminuindo a cada hora. E, infelizmente, foi o que aconteceu. E vamos aqui, a gente não tem ideia se foi um helicóptero Bell, né, 12 ou 212, que é o que o Irã tem, né? Mas são helicópteros muito antigos. Né? O Irã tem dificuldade de achar peças de reposição, ainda que a manutenção seja de excelente nível, eles são helicópteros velhos, né? E o que parece que foi um helicóptero Bell, né? Parece, ou 412 ou 212, que é o que o Irã tem para o transporte de autoridades. De qualquer forma, o líder supremo, o Khamenei, já disse que nada muda em relação às políticas do país, ao posicionamento do país. Então, a gente leva a crer que o financiamento de grupos terroristas deve continuar, né? Bem, teoricamente, não vai haver solução de continuidade, né? As políticas vão se manter ao apoio ao Hezbollah, ao Hamas, até porque é uma política do governo, né? Que a questão palestina está no centro, né, das preocupações do mundo muçulmano. Então, a tendência, né, neste momento é não haver mudanças bruscas, tanto na política externa quanto internamente. A tendência. Mas que vê que o Mokaber ele é um mais moderado, ele é mais flexível, ele é ortodoxo, né? Ele é um conservador, mas ele é mais negociador. Ele é conhecido por ser um administrador, né? Diferente do Amir Abdollahian, que era oriundo dos quadros da Guarda Republicana, né? Dos guardiões da Revolução Islâmica. Então, a princípio, a política externa pode ser que haja uma moderação, até para que ache um ponto de equilíbrio nas relações com os Estados Unidos. Com Israel, eu acho difícil haver mudança no padrão, mas com os Estados Unidos existe uma possibilidade, principalmente pela pressão que a Arábia Saudita vem exercendo e até mesmo por causa da China, da Rússia e da Índia, né, que tem uma região mais estável. Vários financiamentos estão previstos, investimentos estão previstos no Irã, que pode alavancar a economia iraniana e diminuir a pressão popular, diminuir a insatisfação. Então, existe uma tendência e com o desaparecimento e o Amir Abdollahian, pode ser que a coisa tome um rumo diferente, possam ser mais moderados, mais suscetíveis a negociações, diminuir a pressão, como está acontecendo em Israel. O gabinete extremamente dividido e possibilidade de novas eleições. Agora, na realização de eleições presidenciais, nós temos que ver como é que vai ser a articulação, principalmente do Khamenei, né? Quem Sim. ele vai escolher, provavelmente o próprio Mokaber, né? Vamos ver, mas a princípio vai ser ele, e como vai ser constituído esse gabinete, porque o gabinete atual, né, é muito ultraconservador, é muito duro, o que a gente chama de hawks, né, falcões, e com uma postura muito hawkish, muito dura com relação aos Estados Unidos e ao Irã, aos Estados Unidos e a Israel, perdão. Cabral, já que você citou Israel, acho importante a gente trazer uma notícia aqui para sua análise. O Exército de Israel confirmou que recuperou o corpo de mais um refém em Gaza. Ron Benjamin tinha 53 anos e foi morto durante o ataque terrorista contra Israel no dia 7 de outubro. Dos 132 reféns que ainda estão sob domínio do Hamas, as forças de defesa de Israel estimam que pelo menos 40 foram mortos. Então veja só a dificuldade, porque foi uma promessa do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, trazer os reféns de volta, mas é uma promessa que a gente já sabia que ia ser muito difícil de cumprir na sua totalidade. E a gente sabe também da importância do Irã para financiamento de grupos como o Hamas. Então veja como tudo acaba sendo meio que conectado, né? Olha, a questão dos reféns é central na política israelense. Nós tivemos no domingo milhares de pessoas das ruas de Tel Aviv protestando contra o Benjamin Netanyahu e pedindo libertação dos reféns, o fim da guerra e novas eleições.
Isso dentro de um quadro de divisão do gabinete. O Yoav Gallant e o Benny Gantz, que são dois membros de partidos fundamentalistas religiosos israelenses, eles estão com uma proposta ainda mais radical, tipo invadir Rafah, acabar com o Hamas, estabelecer um governo. Aí existe um pouco uma diferença, né? Um governo internacional, enquanto o outro quer um governo israelense em Gaza. E Netanyahu estava com essas pressões, tentando moderar a ação do exército. Aliás, por causa disso, as IDF perderam a confiança em Netanyahu, né? As IDF já queriam ter entrado em Rafah, porque o argumento deles é que cada dia que passa o Hamas se fortalece. Por quê? Porque os túneis em direção de Rafah, em direção ao Egito, estão abertos. E o Egito não está fazendo nada para deter o contrabando. Por isso que ele tem conseguido se manter, pelo menos as estruturas do Hamas e da Jihad, em Rafah, sem muito sofrimento, inclusive com os seus associados, né, com os seus simpatizantes. Quem sofre é a parte da população que não é ligada a eles. E são agora, né, segundo a própria conta da ONU, na área de Al-Mawazi, né, tem mais de 800 mil pessoas, 800 mil palestinos lá. Então, a questão agora, e ainda mais a pressão que se coloca quando Netanyahu, Gallant, também o Yahya Sinwar, Mohamed Deif, até agora me fugiu o nome, o Ismael Haniyeh, eles provavelmente receberão um mandato de prisão do TPI. Então está uma pressão muito grande sobre Israel e agora sobre o Hamas para resolver esse contencioso. Com a saída do Raíssa e do Amir Abdollahian, pode ser que abra-se uma janela para uma solução diplomática. Pode ser, porque eles apoiavam a linha dura. Inclusive, eles escantearam, né, vamos dizer assim, o Haniyeh, e dando mais voz, mais importância ao Yahya Sinwar, que é o comandante militar do Hamas em Gaza. Pois. Então, pode ser que agora, com a saída desses dois atores, haja uma possibilidade, abra-se uma brecha para uma negociação diplomática, apesar da divisão do gabinete israelense, cuja maioria defende ações militares duras contra os palestinos e a tomada completa de Rafah e a recuperação dos reféns ou os corpos, que, aliás, aqui a gente tem que falar, né? Infelizmente, o Hamas não dá notícias, né? Ele não esclarece a situação efetivamente, não dá o destino de cada um deles, e isso tem irritado o gabinete e a população israelense. De qualquer forma... Veja, Kelly... Pode concluir, perdão. Não, por favor, continue. Não, eu ia dizer que, de qualquer forma, a gente sempre tem uma esperança na diplomacia, por mais que o cenário seja ruim, né? Porque quando realmente não tem nenhuma chance de diálogo, aí a guerra vai continuar e civis vão morrer. Então, a gente, por enquanto, a gente não viu nenhum acordo significativo, né? Tirando aqueles anteriores onde os reféns foram libertados, né? Muitos reféns foram libertados. Mas de lá para cá, né, Cabral? A questão é que a população israelense está um pouco dividida, né? Tem uns que querem que acabe com a guerra e vão para a solução diplomática. Mas a gente não pode esquecer que foi parte dessa população, pelo menos a maioria, que elegeu parlamentares, né? Fundamentalistas religiosos, ultra-ortodoxos e nacionalistas, né? Da extrema-direita, aquele ali sim, tem muita extrema-direita lá, não é só a direita, que faz parte do gabinete, que dão o equilíbrio ao gabinete. E essa parte da população, né, que atualmente, ao que parece, é a maioria, que decide os destinos de Israel, que é o pessoal que, apesar das manifestações, quando é feito as pesquisas de opinião, eles são favoráveis à destruição do Hamas. É uma coisa contraditória. Né? Eles querem os reféns e querem a destruição do Hamas, como se as duas coisas fossem possíveis. Como se o Hamas não fosse, como vingança, matar os reféns.
É uma situação... Não se abre muito espaço para a diplomacia. Pois é, e é uma situação tão triste, tão caótica, que a gente segue acompanhando. Eu falo, olha, a gente está cobrindo isso mesmo, está acontecendo no mundo neste momento. E o pior, né, Cabral, não é a única guerra, não é o único conflito. Inclusive, antes de te liberar, eu gostaria da sua análise sobre a guerra no leste europeu. A Rússia afirmou que os Estados Unidos brincam com fogo ao apoiar a Ucrânia na guerra contra Moscou. A declaração foi dada pelo vice-ministro das Relações Exteriores durante uma entrevista concedida à agência de notícias estatal russa, a TASS. Ele também argumentou que os americanos estão há muito tempo em um estado de guerra indireta com a Federação Russa e disse que a situação pode ficar fora de controle. Esse posicionamento russo ocorre poucos dias após o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, visitar Kiev para demonstrar apoio a Zelensky. Além disso, Washington já destinou bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde o começo do conflito, além de impor sanções a Moscou. Mesmo assim, a Rússia tem conquistado território nos últimos meses e os Estados Unidos afirmando que vão apoiar a Ucrânia o quanto for necessário, né? Olha, a questão da Rússia com... Aí eu já não é nem mais só os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN estão, vamos dizer assim, escalando a crise. Né? O fornecimento de armas, inclusive armas que podem atingir o solo russo. Às vezes eu fico achando que os russos querem uma guerra onde eles não podem ser atacados. Mas, na verdade, cada ataque desse, principalmente com as armas de longo alcance e maior precisão fornecida pelos Estados Unidos, estão levando a uma escalada da guerra. Os russos estão, vamos dizer assim, avançando paulatinamente e parece que eles não têm preocupação com o tempo, porque eles sabem, né, que eles estão desgastando mais, por incrível que pareça, a Europa dos Estados Unidos, que eles... É só você ver a inflação russa, né, que estava 15%, segundo informações oficiais, caiu para 12%. O crescimento do país está em 5,4%. Eles não estão mobilizando a população, eles estão contratando praticamente mercenários em várias partes das antigas repúblicas soviéticas para lutar a sua guerra. E eles têm uma capacidade de produção, por incrível que pareça, maior do que os Estados Unidos e a Europeia juntas. A Rússia se preparou para essa guerra durante anos. Então, o desgaste, né, para a Rússia, por incrível que pareça, está sendo menor do que para a União Europeia, que, se você juntar os gastos da União Europeia, né, OTAN, Estados Unidos, dá 1,3 trilhões de dólares. Né, e a Rússia se calcula que ela deve ter gasto em torno, mais ou menos, 1/3, 1/4 disso. Aí você fica, como assim? É porque eles tinham muita coisa reservada. E eles têm aliados que estão fornecendo a custo muito baixo em relação ao Ocidente. O Irã, né, que nós acabamos de falar, e a Coreia do Norte, por exemplo, oferecem mísseis e drones muito mais baratos do que é possível fazer no Ocidente. E fora o apoio chinês, que fornece equipamento eletrônico, né, muito equipamento eletrônico, peças sobressalentes, máquinas, ferramentas, etc., a um custo muito menor do que fornecia a União Europeia, por exemplo. Então, a guerra é uma guerra de desgaste, onde os russos agora, com essa frente em Kharkov, estão tentando, vamos dizer assim, esgarçar, né, abrir ainda mais o dispositivo defensivo ucraniano, que já tem falta de efetivo. Né? Eles agora estão fazendo uma mobilização para tentar 100 a 150 mil combatentes, mas precisa disso para ontem, para equilibrar o front. E eles não estão conseguindo equilibrar o front. Pois é, e com esse cenário todo, a União Europeia também teme um avanço russo. Então, é uma situação muito, muito difícil, muito complicada, que a gente segue aqui analisando, porque tem reflexos no mundo todo. Cabral, sempre é muito bom contar com a sua análise aqui no Mundo Record News. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, bom jornal a todos.